Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, graças a Deus estamos aqui no canal 10 com a nossa programação, programa Escalando Montanhas, da Igreja Presbiteriana Maranata, Fernandópolis, estado de São Paulo. Se você está em outro país nos vendo pela internet, é Brasil. Que Deus abençoe muito a sua vida, muito a sua vida. Deus derrame graça sobre você. Seu caminho na presença de Deus não significa um caminho totalmente limpo de problemas, não, mas cheio de vitórias. Caminho cheio de vitórias. Tome isso para você. Vitória com Deus. Nós vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 8. Leia comigo. Esqueci de falar ainda. Veja no site do Canal 10, www.canal10.com.br, e você poderá ver uma mensagem da Isabel, assunto de família. Vai ser legal, vai ser muito legal. Eu sei que em Santo André, nossa igreja em Santo André tem usado muito essas mensagens e tem sido uma bênção para aquelas famílias. É assunto de família. Deus abençoe a sua família. Amém. Vamos ler então a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 8. Siga comigo essa leitura. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Só até aqui. Vamos ler. Nós vamos meditar um pouquinho. Ele diz assim: queridos, vocês precisam se despojar. Quando eu tiro a minha camisa, eu me despojei. Uma pessoa despojada significa que não fica usando muita roupa de grife, essa coiseira toda. Ela é mais simples. Despojar é tirar algumas coisas.
desfazer-se de algumas coisas. Então ele diz, despojando da maldade. Porque isso está no nosso coração, nós temos que nos desvencilhar disso. Isso nasceu com a gente. Herança. Então nós temos que nos desvencilhar disso. Maldade. Dolo. Dolo é uma forma de engano, uma maneira sutil, bonita, atraente para enganar. O pescador usa de dolo para pegar o peixe. Você vai pescar um tucunaré, a isca é artificial, é um peixinho lindíssimo, e ele vai puxando aquilo, vem por cima da água, parecendo um peixinho. O tucunaré vem com uma gana tremenda e dá uma mordida de uma vez, ele cai na esparrela. Isso é dolo. O dolo significa uma coisa muito bem feita, uma trama bonita. Despojando disso. Hipocrisias. Você sabe que o hipócrita, ele é um ator, né? Ele faz de conta. Invejas. Por que ele não fala simplesmente a inveja? Invejas. Porque há muitos tipos de inveja, muitos graus de inveja, todas as invejas, despojar disso, desfazer disso, e toda sorte de maledicência, que é falar mal dos outros, é usar a língua. Nós devemos nos despojar de tudo isso e desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, como criança recém-nascida. O genuíno leite espiritual é um leite, é como se fosse o modelo, é como se fosse algo base de outras coisas. Porque leite falso, leite espiritual falso também existe, que não é genuíno, é falso, é imitação. Você diz, pastor, mas como que eu vou saber se uma coisa é verdadeira ou se aquilo é uma imitação? Ora, meu querido, você lembra quando nós falamos no capítulo 1, no versículo 13? Lembra disso? Quando nós olhamos aqui, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e tal, etc. Você lembra disso? Deus nos deu capacidades, muito mais do que nós queremos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Porque nós temos capacidades para as coisas materiais. Você acha que para as coisas espirituais nós somos ignorantes? Ele diz aqui que Deus está dizendo aqui que o tempo da ignorância, ele vai até desconsiderar, porque agora nós estamos numa nova vida. Então é isso. Você pergunta, nós podemos saber o que é genuíno? Podemos sim, podemos sim. Podemos sim. Não é impossível. Se fosse impossível, Deus estaria sendo injusto até para conosco, exigindo que a gente soubesse uma coisa que a gente não sabe, como se ele exigisse que eu falasse mandarim, sendo que eu não sei nenhuma letra em mandarim, não existe nem letra naquilo, são os garranchos. Aquilo lá não são letras, aquelas coisas. Então Deus não exige que eu saiba, mas se eu desejar estudar e mudar para a China, eu vou aprender o mandarim. Nem que eu gaste 10, 15 anos, vou aprender, porque eu tenho capacidade para entender. Diz aqui que esse verdadeiro leite, esse leite genuíno, vai me dar crescimento para a salvação. Pô, toda criancinha novinha, recém-nascida, tem nascido na nossa igreja, nós temos recebido uma graça muito grande de ver nascimento de crianças, várias crianças. É maravilhoso, ele já nasce, já sabe que aquele leite ali é bom para ele. É até coisa natural, mas é que a gente começa a ser duro, né? A nossa mente, a gente começa a endurecer a mente, aí fica ruim.
E no versículo 4, diz que nós devemos chegar a Jesus Cristo, nos achegar a Ele, sabendo que Ele é a pedra angular, sabendo que Ele é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas é a pedra que para Deus é preciosa, é eleita, sobre a qual vai edificar a igreja. A igreja está edificada sobre Jesus. Sobre Jesus. Jesus é a base da igreja, é a pedra de esquina. Não há outra. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a base da igreja, é o sustentáculo da igreja. Andar atrás de outras coisas não é só perda de tempo, é perda da vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 11 diz assim: este Jesus é pedra, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Angular significa que é aquela pedra que vai permitir que o edifício seja construído sem perigo de cair. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é Jesus. Então Pedro está discorrendo sobre esse assunto. É uma pedra que foi rejeitada pelos homens. Era a pedra de esquina, que traz o ângulo para a construção da nossa casa espiritual, da nossa própria vida. É isso. Agora, diz aqui que somente por intermédio de Jesus Cristo é que nós podemos oferecer a Deus alguma coisa agradável. Está no versículo 5. Se não for através de Jesus Cristo, não chega nada lá. Não há outro veículo. Não há, meus queridos. Eu preciso fortalecer essa palavra. Não há outro veículo para nos conduzir a Deus, ou para levar os nossos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não há outro veículo, somente Jesus Cristo. E aí o versículo 6 diz: quem crer em Jesus, falando dessa pedra que está em Sião, que é Jesus, quem crer nunca, de modo algum, será envergonhado. Eu vou terminar aqui, porque o versículo 6, 7 e 8 falam disso. Mas quem crer nele não será envergonhado. O que é isso? O que é isso, pastor? Não será envergonhado. O que é isso? Vou te responder. Naquele dia, o dia do juízo final, uns serão envergonhados, outros não. E às vezes, alguns desses que não serão envergonhados naquele dia, hoje, na face da terra, têm sido muito envergonhados, têm sofrido chacotas, passado por abusos e etc. Naquele dia, eu não serei envergonhado mais. Eu venci. Eu estou entre os vencedores. E aqueles que pensavam que estavam por cima da carne seca, que pensavam que era o rei da cocada, esses serão envergonhados para sempre, eternamente. Você crê nisso, acredita nisso, acha que Deus vai fazer isso? Ou acha que Deus é um bobão que vai levar tudo assim, não vi, não sei quem falou, não estou sabendo de nada? O que você acha? Eu acho que Deus vai fazer a diferença. E Deus sabe quem é quem. E Deus não vai errar com ninguém. Nem com você, nem comigo, nem com o pior dos ímpios, nem com o pior dos homens. Deus não vai errar com ninguém. Deus não fica nervosinho com ninguém. Deus simplesmente vai fazer o que tem que fazer. Ele nos dá oportunidade. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso dizer: Deus, eu quero, Senhor. Eu quero. Eu sinto que eu quero, eu desejo.
e o Senhor me atende. Porque Deus tem prazer em fazer isso. A pedra angular, a pedra de esquina, o genuíno leite espiritual, eu busco e eu encontro. Isso está até o versículo 8. Fica para depois o versículo número 9, quando ele diz: vós, porém, e assim vai falar alguma coisa muito maravilhosa. Mas até aqui, capítulo 2, versículos 1 a 8. Vamos nos despojar de todas as coisas que fazem mal para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa mente. Vamos desfazer das coisas que fazem mal para nós. E vamos beber do genuíno leite espiritual. Então, como diz o versículo 2, vamos crescer para a salvação. Deus nos abençoe. Fique na paz. Fique com Jesus, a pedra de esquina, aquele que não cai, que não tomba, aquele que suporta, aquele que é a base da nossa fé. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu um ensino completo a respeito da nossa salvação eterna. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos. Em suas mãos segurando estará.